Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Carlos André. Essa aqui é a nossa primeira aula sobre porcentagem, certo? A parte introdutória do conteúdo, onde veremos como eu posso representar uma porcentagem, ok? Então pessoal, vem comigo. Primeiro, se você está estudando porcentagem, este aqui é o símbolo de porcentagem, tá? Esta barrinha na diagonal com esses dois círculos, tranquilo? Então imagina a seguinte situação: você passou por uma loja e lá tinha o seguinte anúncio. Tinha este anúncio aqui, ó, 20% de desconto. 20% de desconto, tranquilo? Agora, se de repente ele pedisse para você representar esse 20% de forma numérica, e agora o que é que você faria? Muito bem, pessoal, nós temos algumas formas de representar uma porcentagem. O primeiro formato é utilizando o próprio símbolo da porcentagem, tranquilo? Então vamos lá, ó. Se você fosse procurar nas alternativas, o 20 eu colocaria o próprio número e esta parte aqui em que ele fala porcento, eu iria colocar a minha barrinha na diagonal com os dois círculos, os dois pequenos círculos. André, procurei nas alternativas e não tinha, tá? Não tinha desse modo aí que você falou. Se não tinha, é porque ele representou de uma outra maneira. André, qual seria a outra maneira? Seria no formato, pessoal, de fração, tá? Ou seja, esse símbolo aqui de porcentagem eu posso substituir por uma fração centesimal, tá? André, o que é fração centesimal? É toda fração cujo denominador é 100. Então, se eu tenho 20%, se eu tenho 20% em forma de número e símbolo, eu posso colocar o 20, certo? Em forma de fração. Então, eu boto 20 sobre quanto? Sobre 100, ó. Tá? Então, 20 com esse símbolo de porcentagem é a mesma coisa de 20 sobre 100. André, procurei nas alternativas, mas não tinha 20 sobre 100. É porque o que foi que ele fez? Toda fração, pessoal, tem que estar no formato irredutível, então você tem que simplificar a sua fração ao máximo possível. Então eu posso simplificar o meu numerador por 20 e também o meu denominador pelo 20, tranquilo? Fazendo essa simplificação, 20 por 20 é igual a 1 e 100 dividido por 20 é igual a 5. Pronto. Então, se não estava no formato anterior, tá? Então provavelmente vai estar nesse formato aqui de fração, 1 sobre 5. André, também não tinha nenhum desse formato, nem no primeiro nem no segundo que você mostrou. Então é porque, pessoal, com certeza estaria no terceiro formato de se representar uma porcentagem. Qual? Se eu tenho 1 sobre 5, eu posso pegar esse 1 sobre 5 e transformá-lo em um número decimal. O procedimento básico para se transformar um número desse aqui, fracionário em decimal, é eu pegar o numerador, no caso o 1, certo? E dividi-lo pelo denominador, que no caso aqui é quem? O 5. Tranquilo? Vamos lembrar, 1 não dá para dividir por 5. O que é que você faz? Acrescenta um zero, ele se transformou em 10. E aqui embaixo do 5 eu acrescento um zero e uma vírgula. 10 por 5, pessoal, dá para dividir agora, tranquilo. 10 por 5 dá quanto? 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, significa que 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,2. E esse 0,2 você pode ainda acrescentar um zero após o 2. Então, eu posso dizer que é a mesma coisa que quanto? Que 0,20. Sim, André, encontrei nas alternativas esse terceiro modo, tá? Então, pessoal, caindo representação de fração, não vai fugir disso aí, tá? Você pode representar utilizando aqui no caso o próprio número com o símbolo depois. Você pode representá-lo em forma de fração ou centesimal ou simplificada, tá? Ou por último, como um número decimal, mas tudo aqui é representação de porcentagem, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Essa foi a nossa primeira aula, tá? Introdução à porcentagem, no caso, representação de porcentagem. E
Nos veremos na próxima aula. Valeu, abraço, tchau, tchau.